A importância da presença de Deus para a igreja. E o Senhor com certeza vai falar de uma maneira especial com todos vocês. A palavra de Deus é para a igreja, para os salvos nessa noite. Agradeço a Deus pela vida do pastor Roberto Bispo, nosso amigo. Eu vou para Curitiba já com saudade, sem demagogia, porque tudo é lugar disso, né, Roberto Carlos? Não é lugar de historinha, nem de falar coisas inexistentes. Mas o pastor Roberto Bispo, a gente aprendeu com ele, por ele ter uma larga experiência na obra de Deus, experiência com Deus e na obra de Deus. E a gente que é novo, está começando, a gente tem que ouvir os mais, não vou dizer os mais velhos, porque essas coisas, mais velhos, é uma expressão errada. Mas a gente aprende muito com aqueles que têm experiências com Deus e com a obra de Deus. E eu gosto de ouvir. Que Deus possa abençoar toda a família Viana, que me recepcionou muito bem, me tratou muito bem. Deus abençoe todos os membros da família Viana, e que Deus abençoe todos os obreiros dessa casa, todos os membros, todas as famílias, porque a igreja é composta de duas formas. Primeira, ela é composta de um organismo vivo, ou seja, todos nós somos membros do corpo de Cristo, sem distinção de posição, cor, independente do grau do indivíduo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Em segundo lugar, a igreja é composta de famílias, biologicamente falando, porque aqui não deixa de ser família. Somos família. Então devemos viver em harmonia. Meus nobres irmãos, para quem trouxe a Bíblia Sagrada, convido a abrir no livro de Atos do Espírito Santo, porque na verdade são atos do Espírito Santo através da igreja. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, doutor, escritor, médico e um homem que dominava muito o conhecimento, a oratória, o conhecimento exegético, o conhecimento escriturístico. Foi um grande escritor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Antes de nós ler o primeiro versículo do capítulo 2, vamos pular lá para o versículo de número 42. Vamos parafrasear esse texto e fazer uma ponte interligar o versículo 1 do capítulo 2 ao versículo de número 42. A palavra do Deus Altíssimo diz da seguinte forma: olha as qualidades, os predicados da igreja do primeiro século. E perseverava na doutrina dos apóstolos. Segundo, e na comunhão. Terceiro, e no partir do pão. Quarto, e nas orações. Quinto, versículo 43, em toda a alma havia temor. Sexto, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Capítulo de número 2, versículo de número 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente ou reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu
um só, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E fora vista por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousara sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Tomemos assentos. Igreja do Senhor, o tema dessa palavra o modelo de uma igreja sólida. Livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Ele não é só um livro de cunho religioso, e por sinal não devemos ler o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo meramente como um livro religioso, mas acima de tudo ele é um livro histórico. E o contexto histórico da historicidade, o contexto sólido da história, do contexto do livro de Atos do Espírito Santo, nós observamos dentro desse livro as evidências iniciais de uma igreja sólida. Nós observamos os princípios, o fervor de uma igreja que nasce debaixo da unção e debaixo do fogo do Espírito Santo de Deus. Nós observamos no contexto desses versículos que nós lemos alguns predicados, algumas qualidades relacionadas a uma igreja sólida, a uma igreja que tinha fundamento, de uma igreja que tinha as suas vidas solidificadas na rocha que é Cristo. Nós observamos aqui, meus amados irmãos, que no versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos concordemente, todos reunidos no mesmo lugar. A palavra reunidos no mesmo lugar, nós temos alguns adjetivos aplicativos no contexto hermeneuticamente falando, e segundo a exatidão da exegese bíblica, nós podemos contextualizar essa aplicação para os nossos dias de hoje. A palavra reunido no mesmo lugar, ela traduz para nós nessa noite unicidade, unidade, comunhão, falavam a mesma língua, tinham o mesmo parecer, tinham o mesmo propósito, porque eles estavam reunidos no mesmo lugar. No capítulo 1, versículo de número 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha em Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Lucas capítulo 24, versículo 49: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Livro do profeta Ageu, ou melhor, livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, 27 e 28: e há de ser de Jeová, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa profecia do Joel, o profeta do Pentecoste, o profeta que traduz uma profecia escatológica,
que tem duas conotações em seu cumprimento. Primeiro, cumpriu-se parcialmente parte daquela profecia, e a outra parte daquela profecia, aonde faz junção, aonde faz menção dos corpos celestes, a lua, o sol escurecerá, e a lua se tornará em sangue, antes do grande dia terrível do Senhor. Essa conotação profética e escatológica irá se cumprir após o arrebatamento da igreja. Mas não é a questão nessa noite. Nós iremos observar o primeiro ponto da profecia do Joel, interligando com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O modelo do Pentecoste, o modelo de uma igreja sólida. Nós iremos observar a luz da palavra de Deus aqui, para que nós possamos ter uma visão mais ampla, mais aguçada, uma visão diária, concernente a esses princípios da palavra de Deus. E nós iremos absorver em nossa mente aqui, com todas as convicções sólidas da palavra de Deus. Porque se nós quisermos uma igreja cheia do Espírito Santo, se nós quisermos vivenciar nessa dispensação final, nessa dispensação que é a dispensação da graça, que nós vivemos, aleluia, o prelúdio do toque da trombeta do arrebatamento, se nós quisermos ver o milagre sobrenatural de Deus, batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas repartidas sobre a igreja, se nós quisermos observar os dons espirituais de Deus, porque é Deus que mandou, é Deus que prometeu essa promessa, Jesus executou essa promessa e cumpre-se através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Se nós quisermos ver uma igreja sólida, então nós iremos acatar esses princípios da palavra de Deus, porque a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja do primeiro século, é a igreja modelo, é a igreja exemplar, é a igreja espelho que reluz e reflete uma vida piamente, uma vida, aleluia, transformada, uma vida laureada pelas sagradas escrituras e pela doutrina da palavra de Deus. Os crentes do primeiro século, eles eram crente autêntico, os crentes da igreja primitiva. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, à luz do seu contexto histórico, nós observamos que os crentes, os apóstolos, eram homens e mulheres fervorosos do Espírito Santo, que tinha temor de Deus, que guardava as convicções sólidas da palavra de Deus, que observava a doutrina de Deus, que tinha comunhão um com os outros e que obedecia a doutrina dos apóstolos, porque por sinal não era a doutrina dos apóstolos, era a doutrina de Jesus Cristo. Que os apóstolos tiveram um curso de teologia por 3 anos aproximadamente, em meio aos pés de Jesus Cristo, e eles passaram para a igreja o que eles aprenderam aos pés de Cristo, tudo relacionado ao amor, à comunhão e aos princípios da obediência à palavra de Deus. Nós entendemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos alguns predicados, algumas qualidades que nós devemos acatar nessa noite. Crente, pelo amor de Deus, teme a Deus, obedeça a palavra de Deus. Quando alguém fala para você temer a Deus e obedecer a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Roberto Bispo, não é a palavra desse pregador pequenininho, não, mas é a palavra do Deus Altíssimo. Aleluia! Se você quer morar no céu desse jeito, dessa forma, eu sou crente do meu jeito, eu sou crente do meu ponto de vista, é assim que eu sou e ninguém me muda. Você precisa se aproximar do altar de Deus essa noite, você precisa ter um encontro com Deus de Israel, com Deus de Abraão, com Deus de Isaac, com Deus do universo, com Deus criador do céu e da terra. Você precisa ter um encontro com Deus e voltar
Estavam todos reunidos no mesmo lugar. União, comunhão. Se nós quisermos avivamento, vamos seguir o exemplo dos apóstolos da igreja do primeiro século. Se nós quisermos ver o poder de Deus, se nós quisermos ver um milagre, alma sendo salva, aleluia, vamos voltar aos oráculos de Deus, para o altar da palavra, para o altar da oração. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele permaneceu na terra por um espaço de 40 dias. Pentecoste é uma palavra grega. No 50º dia, 50 dias de festa. Veja bem, após a ressurreição de Jesus, ele ficou 40 dias. E a festa de Pentecoste é uma festa, a princípio, prioritária, relacionada à nação de Israel. Quando nós observamos no livro de Êxodo, a festa da colheita, da primícia, era movido 2 pães. Aleluia! Um pão. Veja bem, o pão era a representação da colheita, das primícias. Aleluia! 2 explica. E o pão era movido nessa festa perante o Senhor, representativo para a nação de Israel. E eles comemoravam, aleluia, essa festa de Pentecoste, porque eles tinham uma colheita bem sucedida. Então eles ofereciam a primícia para Deus, e era mover os feixes diante do Senhor, que era resultado da primícia, da colheita. E a Bíblia diz que seu grão de trigo caiu no chão, não gerar, não frutificar, não brotar, não germinar, fica ele só. Essa semente de trigo caindo no chão é uma figura de linguagem, é uma figura, biblicamente falando, relacionada à pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio nessa terra, germinou, Jesus veio nessa terra e contextualizou, aleluia, o projeto e o plano de salvação, aleluia. Resultado disso, veio então em consequência da sua obra vicária no Calvário, expiatória lá no Calvário. Ele trouxe os seus feixes, as primícias, ou seja, salvação, libertação, transformação, regeneração, perdão dos pecados, remissão, aleluia, comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus e nós era inimigo de Deus. O profeta messiânico dá uma palavra inspirada pelo Espírito Santo e profetiza: o pecado de vós faz separação entre vós e Deus, mas Jesus Cristo veio e derrubou essa parede da separação, da indiferença. Outrora nós era inimigo, outrora nós era bastardo, outrora nós não era filho. Agora na pessoa de Cristo Jesus, a semente caiu no chão, veio desse mundo, germinou, cresceu e processou o plano de Deus através, aleluia, da profecia bíblica. Porque a profecia bíblica profetizaram os profetas, principalmente o profeta messiânico, falaram detalhadamente concernente ao plano salvífico executado através de Jesus Cristo. Então ele expirou, ele entregou-se, morreu, aleluia. Resultado disso, trazendo libertação, salvação. E a primícia disso aí, você está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, porque eles estavam festejando a festa chamada Festa de Pentecoste, e naquela época, comemorando essa festa, vinha pessoas de várias nacionalidades. O contexto de Atos 2 está dizendo que tinha ali cidadãos, homens de todas as nações, estavam em Israel comemorando essa festa. Uns vinham para vender, outros vinham para negociar, outros vinham para comercializar, outros vinham porque gostavam de ver a festa judaica, porque aquela festa gerava renda. Então muitos vinham ali simplesmente para comercializar e ganhar dinheiro. Meus amados irmãos, mas naquele dia estava o sacerdote oferecendo o sacrifício lá
mão, aleluia, no templo. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. E nós entendemos que aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a igreja começou com 500 crentes buscando, aleluia, fervorosamente a promessa de Deus, a promessa do Espírito, a promessa do batismo, a promessa profética profetizada pelo profeta Joel. E quando demorou primeiro, segundo, terceiro, quarto, nono, ao completar o 10º dia, para casar com os 40 dias que Jesus permaneceu na terra, e ele foi assunto ao céu, e ele foi ocultado por umas nuvens, e os discípulos ficaram olhando, e 2 anjos sentaram naquelas 2 pedras ao lado deles: varões Galileu, por que estáis olhando para cima? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele voltará visivelmente na sua segunda vinda em glória, conforme está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8. Eis que eu venho com as nuvens, e todo olho verá. Bendito seja o nome do Senhor. Até os anjos profetizaram a segunda vinda de Cristo em glória. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Ele permaneceu 40 dias, e eles estavam comemorando a festa chamada de Pentecostes, e eles oraram. Então 10 dias, completando 10 dias, a Bíblia diz, a história diz que muitos desistiram da oração, muitos desistiram da comunhão, muitos voltaram para trás, aleluia. Meus amados irmãos, quantos que não têm voltado para trás nesses últimos dias? Quantos que pegam na mão do pastor: vamos lá, pastor, vamos ganhar aula, vamos causar impacto na cidade de Vitória. Nos dias trabalhosos vem a dificuldade, vem, aleluia. Muitos desses são emocionados, são motivados por emoções, mas de repente as lutas vindo, ele renuncia, ele volta para trás, aleluia. E eles voltaram para trás, e 500 sobrou apenas 120 crentes naquele dia, mas 120 crentes cheios do Espírito Santo, mas 120 crentes que fez a diferença, aleluia. Deus não precisa de multidão para abalar a cidade de Vitória, não, Deus precisa de um homem, de uma mulher, para tapar a brecha. Bendito seja o nome do Senhor. Deus conta contigo nessa noite, minha irmã. Deus conta contigo nessa noite, obreiro. Deus conta contigo nessa noite, jovem. Deixa o Espírito tratar na sua alma nesta noite. Não saia daqui vazio. Não saia daqui como um crente religioso, como um crente assembleiano, roxo. Não, nada disso, para com isso. Saia daqui crente em Jesus Cristo. Saia daqui convicto e com as convicções sólidas pela palavra de Deus. Saia daqui nessa noite com o coração em chamas. Estava todos reunidos no mesmo lugar. Estava todos no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. Por essa razão, por esse motivo, é que veio do céu um som e um vento. Aleluia! Enquanto nós vivemos em distinção, senhores obreiros, enquanto nós vivemos demanda um com o outro, parece uma coxa de retalho, cada um quer opinar, cada um quer acordar o seu ver, o seu modo. Enquanto nós vivemos nessa vida mesquinha, não haverá avivamento, não haverá Pentecoste, não haverá batismo, não haverá mover do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um ser, ele é uma pessoa, e para ele atuar, ele tem que encontrar os altares em dia preparado, ele tem que encontrar a casa, aleluia, consertada. Bendito seja o nome do Senhor. Venha a minha mente nesse exato momento, o profeta Elias, antes de pedir fogo do céu, ele repara o altar que estava desconjuntado, ele pega 12 pedras representando cada tribo da nação de Israel, e ele repara o altar, manda encharcar o altar, coloque água, mas enche de água nesse altar, coloque mais, é muito pouco, mas coloque mais, pode encharcar até ficar pingando,
repente, em algumas palavras, ele ora e o céu desce, e a glória de Deus desce, e o fogo de Deus desce, porque o altar estava preparado, o altar que estava em cinza, o altar que estava desconjuntado, estava preparado, e assim houve a presença de Deus, o fogo de Deus. Aleluia! Se nós queremos fogo, se nós queremos avivamento, se nós queremos o Espírito Santo, aleluia, movendo nessa igreja, é necessário reparar o altar, é necessário consertar o altar, vai pedir perdão para o seu próximo, vai pedir perdão para o seu irmão, aleluia, para que o Espírito Santo de Deus possa atuar na sua vida, porque senão você vai ver essa vida de deserto, uma sequidão terrível, aquela sequidão espiritual. Sequidão espiritual é terrível. Terrível. Você planta, você joga água, a água desaparece em segundo. Planta uma semente, morre. Ninguém quer andar em sequidão e deserto. Ninguém. Mas quem tem o altar, mas quem tem o Espírito Santo, não existe deserto. Não existe tempo ruim. Não existe nada disso. Aleluia. Vamos viver uma vida comum de igreja de Deus. Vamos parar de mentir para você mesmo, para nós mesmos. Que está tudo bem, que está tudo ok, que está tudo na boa, que está mil maravilha. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus, para o teu bem. Porque o que está em jogo aqui não é minha vida, mas é a vida individualmente falando de cada um. Porque a salvação é individual e cada um responde pelos seus atos, cada um é responsável pelos seus atos. Mas quando alguém fala, disseminando conversas de conversa lá, conversa aqui, e o vento vem, depois faz um estrago, aí o negócio é diferente, o negócio complica. Então vamos parar com isso, igreja de Deus, igreja do Senhor, para com isso, vamos parar. O Espírito Santo está mandando falar dessa forma, eu creio, culpa isso, aleluia. Eu não vim de Curitiba aqui fazer turismo, fazer passeio, não. Eu não vim de Curitiba apenas para almoçar um churrasco abençoado que os irmãos deram hoje. Não, eu não vim. Eu vim aqui para falar da palavra de Deus, como profeta de Deus, aleluia. Eu vim aqui como ministro do Deus Altíssimo, embaixador de Cristo, para falar dele, para falar dos interesses do Deus Altíssimo concernente a essa igreja. Deus ama essa igreja, Deus tem projeto para essa igreja, Deus ama você, tem projeto na sua vida, mas Ele quer que nós reparemos esse altar, para que Ele possa mandar o fogo do céu, o verdadeiro avivamento. Não é movimento não é movimento religioso, mas é o verdadeiro avivamento. Quando o verdadeiro avivamento vem, ele vem transformando, ele vem mudando, ele vem resgatando os princípios, aleluia, os primórdios. Ele vem e faz o povo pensar. É isso que aconteceu. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a Deus, virei do céu, as portas com portas, e eu vou abençoar nesse lugar. Mas tem as condições, se obedecer, se buscar, se converter, se reparar, se é a condição dessa noite para sermos abençoados por Deus, aleluia. Cumprindo o sentido de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos. E de repente veio do céu um som. Esse som não é o som que agita, oba, é isso aí, mano, Deus está aqui. Não é esse movimento gospel do inferno, não. Esse som é um som que vem dos céus.
repente veio do céu um sol, aleluia. E quem está antenado, ligado, 24 horas, e eles estavam aqui, quantos dias? Quantos dias estavam ligados aqui? 10 dias. 10 dias orando. E o pau comia naquele dia. 10 dias orando. Mas eles não desistiram, aleluia. De repente veio do céu um sol. Como? Não era. A palavra como não quer dizer que era, mas como de um vento veemente e impetuoso. Esse vento não é um vento comum. Segundo a exatidão da exegese bíblica, não é um vento comum. Não é um vento tornado como acontece lá nos Estados Unidos, na Flórida. Não é um vento comum, como aconteceu recentemente em Santa Catarina, tornado, aqui no interior do Paraná, no Rio do Norte, destruindo tudo. Esse vento não é o vento que está escrito aqui no texto. Esse vento é um vento sobrenatural. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos observando muitos ventos, muitos movimentos, muitos sons do homem produzido pela religião, mas esse vento é um vento que vinha dos céus. E olha o que aconteceu. E encheu toda a casa em que estavam sentados, como vocês estão aqui nessa noite, e foram vistas por eles línguas. Olha que coisa tremenda. Quando eu estou vendo essas luzes resplandecentes, foram vistas literalmente por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Línguas de fogo. O fogo fala da presença real e visível de Deus. O fogo nos reporta, segundo a Bíblia Sagrada, para a presença imediata de Deus. Nós observamos que o fogo estava presente no deserto com Israel através da coluna de fogo. Nós observamos que o fogo estava no altar quando Elias orou e o fogo desceu. Nós observamos que o fogo de Deus ardia no cume, no Monte Horebe, no Monte Sinai, que é o mesmo monte, e ouvia-se barulho de buzinas e trombeta. E aquilo rosnava naquele dia, aleluia, e o monte estremecia, e quem tocasse ao pé do monte era fulminado, porque a glória de Deus se manifestou naquele dia, no Monte Sinai, no Monte Horebe. O fogo de Deus, a presença de Deus, aleluia, ninguém resiste à presença real de Deus, o fogo de Deus. Ninguém. E nós observamos aqui que línguas repartidas como que de fogo.